Olá, tudo bom, meus amores? Bom, primeiramente eu venho aqui, desejar a cada um de vocês que vocês tenham um ano de 2022 lindo, abençoado, cheio da presença de Deus, que a graça, a paz, o favor de Deus esteja sobre a vida de vocês, os familiares de vocês, e que vocês caminhem na palavra do Senhor que fala que você é mais que vencedor. Tá bom? Então caminhe nessa palavra aí no ano de 2022. Não deixa ninguém te falar o contrário, não deixa ninguém te desanimar, não deixa ninguém falar que você é perdedor, porque a palavra do Senhor te garante que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Eu quero agradecer aí pelos inscritos no canais, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouquinho aí do que o Senhor tem ministrado na minha vida, no meu coração. Agradecer de verdade. Eu espero que esteja sendo bênção para a vida de vocês. Eu espero que cada palavrinha que está sendo ministrada aqui de alguma forma possa estar trazendo esclarecimento. Peço desde já que vocês compartilhem esse vídeo, ao joinha, que vocês comentem, que vocês deixem aí seu like. Ative o sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo, vocês sejam notificados. E leva adiante, né? Leva, coloca aí no grupo de família, no grupo de amigos, grupo da empresa, porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, né? Quando ela é lançada, ela alcança. Ela alcança de alguma forma, seja para trazer consolo, esclarecimento, entendimento, libertação, cura. A palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é linda. Então não deixa de abençoar uma pessoa, não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixa de fazer a diferença na vida de uma pessoa, tá bom? Então eu agradeço desde já. Nós estamos aí abordando o tema de cura e libertação, né? O primeiro vídeo foi falado um pouquinho sobre a tentação, o segundo vídeo foi falado sobre a opressão, nós acabamos entrando um pouquinho nos sintomas da opressão, né? E esse último vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a possessão. Eu vou me adiantar para o vídeo não ficar longo, mas eu vou tentar passar um pouquinho de tudo que eu separei para vocês, tá? Nós vamos abrir aqui, vou abrir a Bíblia para vocês para deixar a palavra de Lucas 4:33, que nos diz assim, né, sobre a possessão. Lucas 4:33 nos diz assim: Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio e um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus, né? Olha isso. Na sinagoga havia um homem possessão, né? Esse homem, ele estava possesso de um demônio. E ali ele identificou quem era Jesus, né? Não tem como, né? Não tem como. A luz, quando chega, a presença do Senhor, quando chega às trevas, ela reconhece. Não tem jeito. Então, aqui a gente consegue ver, consegue entender que nem sempre uma pessoa que vai estar possessa de um demônio, ela vai estar ali se debatendo, babando, toda contorcida, se rastejando. Não, gente, nem sempre, nem sempre. Muitas vezes, Satanás vai possuir a pessoa, vai entrar na vida de uma pessoa que está à tua volta, ao teu redor, no teu convívio, para te atingir, né? Para te ferir, para falar uma palavra que te coloca na cama, para falar uma palavra que te coloca em depressão, que tira a tua esperança, tira a tua força, né? Uma palavra que te entristece, que te traz medo. E isso é muito, muito, muito importante, a gente ter esse discernimento, a gente ter esse entendimento, né? Porque a maioria das pessoas acha que a possessão é só quando a pessoa tá dessa forma que eu acabei de falar para vocês. Mas não. Ainda em Lucas, acho que é Lucas 22, deixa eu só confirmar. É Lucas 22, 3, fala. Então Satanás, 22, 3 fala. Então Satanás entrou em Judas, olha isso. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo
e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus, né? Aqui a gente vê que Judas também, ele foi possesso. Foi o momento em que Judas entregou Jesus, vendeu Jesus, a história todos vocês sabem. E Judas em nenhum momento ele estava ali se debatendo, a palavra não fala, pelo menos a palavra não fala isso, que Judas estava caído no chão, se debatendo, babando, nada disso. Mas de que forma, né, ele foi possesso? Ele foi possesso a partir do momento em que ele começou a deixar a ganância entrar no coração dele. Aí ele abriu o quê? Brecha. Ele abriu espaço para que Satanás entrasse na vida dele. Que através disso ele vendeu, né? Ele era um dos 12. Ele vendeu, não, ele entregou Jesus. Ele falou onde Jesus estaria. Ele traiu Jesus. Então, esse entendimento, o que eu quero trazer para vocês com relação a isso? Para vocês terem entendimento, abrir a visão, que muitas vezes você está sendo vítima aí de uma pessoa que está possessa, uma pessoa está usando alguém, ou está falando coisas que está te ferindo, está te magoando, e essa pessoa pode estar sendo vítima, né, de possessão, ela pode estar sendo dirigida, pode estar sendo direcionada aí por espíritos malignos, né? Porque o demônio, vou até ler para vocês um resuminho que eu fiz, ó. Os demônios, eles buscam hospedeiros humanos, como qualquer parasita, tipo piolho, vermes, enfim. Eles são aproveitadores que se alimentam de pecados e iniquidades, né? Então, o que é isso? De que forma? Uma vez que você está levando a tua vida de uma forma iníqua, né, que eu já falei um pouquinho sobre isso nos outros vídeos, quem não acompanhou pode dar uma olhada, né, vai ser, sim, tenho certeza que será bênção para esclarecer algumas coisas para vocês. E de pecados, né, as pessoas estão cometendo pecados, a pessoa está ali sendo vítima, sabe que aquilo não é legal, não pode estar fazendo e tá fazendo, tá refazendo, ali você acaba abrindo oportunidades, né? Eu costumo dizer brechas para que esses demônios ele entre na tua vida e aí ele começa a devastar a tua vida e através da tua vida atingir outras vidas, destruir outras vidas. Então é onde a gente tem que tomar um pouco de cuidado, a gente precisa se policiar, a gente precisa se autoanalisar, entender o que eu estou fazendo de tão grave, o que eu estou fazendo de errado, o que eu preciso renunciar para que a minha vida pare de ser usada, para que eu pare de passar por esses processos terríveis aí de possessão, de opressão, onde acaba trazendo a enfermidades também, né? Eu abordei um pouquinho no último tema sobre alguns sintomas da opressão. Nem toda doença a gente sabe, claro, eu falei sobre isso, vem desses sintomas, vem de opressão, mas a gente sabe também que existe enfermidade. E aí eu fiquei até de falar para vocês, o versículo eu acabei não falando, mas hoje eu separei. Também está em Lucas 13, em Lucas, né? Eu acho que é Lucas 22, Lucas 13, 10, desculpa. Ó, vamos ver o que fala em Lucas 13, 10. Que fala sobre a enfermidade, tá? Lucas 13, 10 fala: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, olha isso, havia 18 anos, gente, olha como isso é sério, né? Um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Eu comentei com vocês um pouquinho sobre isso no último vídeo, mas eu não tinha dado aqui a referência, então aqui está a referência para vocês acompanharem, que está em Lucas 13, 10. Um espírito a mantinha uma mulher doente por 18 anos, né? Uma mulher com enfermidade. Aonde tem a base bíblica daquilo que foi falado no vídeo anterior. Então, gente, aqui está a importância para vocês verem como que a gente tem que se policiar, como que a gente tem que entender, como que a gente tem que estar com nossos pés aí, nossa vida entregue a Cristo o tempo todo, orando, buscando, clamando, lendo a palavra. Gente, a gente precisa estar na palavra, porque tudo que você precisa, tudo isso que foi falado da tentação, da opressão e da possessão, tá tudo na palavra do Senhor. Aqui tem a cura, aqui tem a salvação, aqui tem a libertação, aqui tem a transformação, aqui tem o renovo, aqui tem tudo que eu e que você precisa.
tudo que vai nos livrar disso, né? E aí eu vou deixar para vocês uma orientação sobre isso. Porque não adianta a gente só falar sobre tentação, opressão e possessão, e meu Deus, e agora o que eu faço, né? Qual caminho eu devo seguir? O caminho é a Bíblia, o caminho é a palavra do Senhor. E a orientação que eu deixo para vocês é fazer a oração de renúncia, né? Nossa, Luciane, mas como assim a oração de renúncia? Renunciando seus pecados, confessando seus pecados, né? Esse é o primeiro passo, gente. Entender que nós somos pecadores, entender que nós falhamos, entender que nós precisamos de Cristo todos os dias, que nós precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias na nossa vida, porque nós somos falhos. Eu sou falha, você é falho, todos os seres humanos somos falhos. Nós somos falhos. Então eu preciso entender que eu preciso renunciar todos os dias os desejos da carne, as maldições. Eu preciso confessar os meus pecados. Porque a partir daí eu consigo ter acesso, a começar a ter acesso à minha cura, à minha libertação. Eu consigo ter, dar a oportunidade para que Cristo entre no meu coração e venha me transformar. Entendeu? Para que Cristo, Ele já morreu por mim, assim como eu falei no outro vídeo, Ele, pelas pisaduras deles nós fomos curados, mas eu preciso entender que eu preciso confessar esse pecado, eu preciso pôr para fora, né? Eu até dei exemplo, eu preciso pôr para fora aquilo que está me fazendo mal, aquilo que está me mantendo aprisionada. Não adianta a gente falar de cura e libertação e eu saber, você saber o que está me mantendo presa. Mas eu não quero confessar, eu não quero largar, eu quero continuar. Aí nada vai acontecer, nada vai mudar se você não tiver esse entendimento. Se você não der o primeiro passo, se você não entender que você precisa ser liberta, que você precisa confessar muitas vezes aquilo que ficou lá atrás, aquilo que você deixou lá atrás, aquela pendência, seja com parente, seja com família, seja com amigo, seja com o que for. Às vezes uma pendência que ninguém sabe, mas você e Deus sabe. Não precisa você confessar para homem, não é para homem. Entenda o que eu vou te falar. Não é para homem, mas é para Cristo, é para Deus. Entra no teu quarto e confessa, Senhor, tu sabe que eu errei nisso. Tu sabe que eu pequei nisso. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Me livra, me tira essa culpa, porque Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é tremendo. Eu vou mostrar para vocês, eu acho que tá, deixa eu ver se eu acho. Tá em Daniel, né? Vou falar um pouquinho da história de Daniel. Daniel, a gente sabe que vinha sofrendo, né? Toda a geração vinha sofrendo muito com pecados, né? E iniquidades dos seus antepassados. Daniel, ele fez uma oração, né? Ele fez uma oração confessando todos os pecados e iniquidades, né? Do teu povo, né? Dos teus antepassados. E a partir do momento que Daniel confessou os pecados, né? Que pediu mesmo misericórdia, Senhor, eu confesso os pecados, né? O meu povo hoje sofre por pecados, por iniquidades dos antepassados. A partir do momento que o Daniel ele fez essa oração de confissão, né? O Senhor enviou um anjo para ele e é onde o anjo falou que ouvia a oração dele, né? Eu vou ler para vocês, tá aqui, ó. Tá em Daniel 9:23. Fala assim: assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Olha isso. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas serão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com as transgressões e dar fim ao pecado, expiar as culpas e trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então aqui fala, né? O anjo fala que assim que ele começou a orar, né? Olha a importância então de você dobrar o teu joelho, de você ir lá para o seu secreto para o Senhor, confessar, né? Como eu acabei de falar, não confessa nada para ninguém, não confessa nada para homem, não é para homem, é para Deus, é para o Senhor. Confessa para Ele, entra no teu quarto, fala, Senhor, aquilo que eu fiz, aquela culpa que eu tenho. Você não precisa estar carregando essa culpa.
Você tem que entender que você já foi curado, o Senhor ele já te curou, ele já te salvou. Mas uma vez que você não reconhece, uma vez que você não declara, uma vez que você não pede perdão para o Senhor por uma falha, por um erro cometido lá atrás e que causou ferimentos, que causou feridas, dores, destruição muitas vezes em outras vidas, você vem trazendo aquilo, você vem trazendo essa carga espiritual. Você precisa confessar. Você precisa falar, Senhor, me perdoa, porque Ele já te perdoou. Só que você precisa fazer isso. Vocês precisam entender, assim, o mundo espiritual ele é muito amplo, né? As pessoas não têm essa visão. Eu sou uma pessoa que Deus me mostra muita coisa no espírito e eu ouço até de pessoas, toma cuidado com o mundo espiritual. Gente, não tem como. A nossa vida, ela é regrada, ela é gerada, tudo pelo mundo espiritual, né? Então, a gente precisa discernir, a gente precisa entender. A gente precisa entender. Muitas vezes, quando uma pessoa fala alguma coisa para mim, eu já, peraí, que isso não tá vindo de Deus. Opa, peraí, isso sim tá vindo de Deus. Então, a gente precisa entender, a gente precisa aprender a discernir quando uma coisa tá vindo de Deus e quando não. Quando Deus está te usando para falar alguma coisa para a pessoa, quando não. Às vezes, Deus me usa, Deus tem me usado, tem me dado palavras, eu falo, não, Senhor, não vou falar, não quero falar, eu vou pro jejum, eu vou pro joelho, mortifica minha carne, se está vindo da carne, se está vindo do Senhor. E isso tudo, a gente vai aprendendo a lidar. A gente vai tendo, como que eu posso dizer para você? Intimidade, acho que essa é a palavra. A gente vai tendo intimidade com Deus, a gente vai tendo intimidade com o Espírito Santo e você consegue entender quando é Ele falando, quando não é Ele falando. Isso a gente só adquire com oração, com jejum. A intimidade a gente só adquire realmente no dia a dia, na presença, buscando a presença. Então, é muito importante o mundo espiritual. De verdade, que eu venho a trazer para vocês é isso, é muito importante. Então, a orientação que eu deixo hoje para vocês, para fechar aqui esse ciclo aí de cura e libertação, onde nós falamos da tentação, da opressão e agora da possessão, que muitas vezes a pessoa vai estar sendo usada, vai estar sendo possessa para te atingir, para te ferir, e você acha que não. Então, cuidado, cuidado, quando o teu espírito testificar alguma coisa, que a pessoa falar alguma coisa, cuidado, presta atenção, vai orar, vai buscar essa confirmação em Deus, se está vindo de Deus, se não está vindo de Deus, porque é Ele que vai te dar a resposta. Assim como eu falei no começo, eu torno a dizer, aqui na palavra do Senhor tem tudo o que você precisa. Tem a tua cura, tem a tua libertação, tem a tua salvação, né? Tem as suas conquistas, tem a sua direção para a tua vida, tem tudo tá na palavra, né? Não busca no homem. Não busca no homem, busca na palavra. O Senhor ele vai usar pessoas sim para te dar uma palavra, uma direção. Ele usa sim, a gente sabe que ele usa. Mas busca na palavra, né? Busca em Deus, vai orar, né? Confessa a Deus. Não fala para colega de trabalho, para amigo, para mãe, para pai. Não. Não estou dizendo que você não tenha que ter uma pessoa que você se abra, uma pessoa que você confia. Não é isso. Mas você precisa entender que enquanto você não confessar para o Senhor, enquanto você não pedir perdão, você vai estar carregando uma legalidade, você vai estar permitindo viver numa situação de escravidão, né? E essa escravidão, o Senhor, Ele não quer que você viva debaixo disso. Ele não quer que você viva debaixo de um jugo, debaixo de uma opressão. Ele não quer, porque Ele já mandou o Filho dEle para morrer na cruz por você, para levar com Ele todos os seus pecados, as suas iniquidades, para te sarar, para te curar. Só que a gente precisa reconhecer que esse poder ele está em Cristo. A gente precisa reconhecer que esse poder só vem através do sangue de Jesus. E para isso a gente precisa entender e confessar que nós somos pecadores, né? É como eu dei um exemplo, eu vou dar aqui para vocês. Se eu não tenho uma carne podre em cima da mesa, e aí ali eu vou e falo, vem aquele monte de mosca, né? Deixa ali um dia, 2 dias uma carne, você vai ver um monte de mosquito, vai ficar ali rodeando, rodeando. Aí você vai lá e ora por mim, que tá difícil, né? O pastor vai lá, ora, a irmã Luciene vai lá, ora, fulano vai lá, ora, enfim. Sai, as moscas saem, né? Quando ora, sai tudo, abanou tudo, acabou tudo. Daqui 10 minutos, o que acontece? Volta tudo de novo o mosquito. Vai lá a hora, vai lá, abana, sai tudo. Daqui a pouco, volta de novo. Fica esse ciclo. Por que fica esse ciclo, Luciene? Porque enquanto você não tirar essa carne podre e dispensar e jogar fora, as moscas, elas sempre vão voltar.
Os demônios, eles sempre vão voltar. As dúvidas, o medo, a depressão, a ansiedade, seja o que for, sempre vai voltar, porque o podre ainda está ali. Aquilo que está te contaminando, aquilo que está te prendendo ainda está ali. Então isso precisa ser retirado. Então a pergunta que eu deixo para você hoje é: o que precisa ser retirado de dentro do teu coração? Não responde para mim, não responde para ninguém, responde para você. O que está aí dentro que precisa ser removido e ser jogado fora, ser tirado da tua vida, para que essa opressão, para que essa possessão, para que essas tentações, para que esses demônios do medo que vem te assolando, da ansiedade, da revolta, do ódio, da falta de perdão, tá te rodeando, tá rodeando a tua vida. O que está lá dentro que precisa ser arrancado? Porque a gente arranca, tira, a gente vai lá, faz uma oração, as moscas saem, né? Os demônios saem, você fica bem. Daqui a pouco volta tudo de novo. Fica esse ciclo, né? Fica esse ciclo. Por quê? Porque você precisa retirar realmente aquilo que está podre de dentro do teu coração. Você precisa retirar realmente aquilo que está te prendendo, está te mantendo encarcerada, aprisionada, enjaulada. O que está te mantendo dessa forma? Responde para você. Faça uma reflexão. Né? O que está te mantendo ainda preso? Sendo que Jesus já te salvou. Ele já morreu por você. Ele já veio para te curar, para te salvar, para te libertar. Por que você ainda está se permitindo ficar preso? Por que você ainda está se permitindo ficar possuída? Qual que é o sentimento que você está guardando, que você está alimentando? É o ódio? É o rancor? É a mágoa? É a falta de perdão? É a ganância? Né? Judas, ele foi possuído por conta da ganância, né? Por conta do dinheiro. Ele viu ali a oportunidade de ganhar dinheiro e ele entregou Jesus por isso. Então o que é? O que está te aprisionando? O que tem te possuído? Qual o motivo? Qual é a carne podre lá dentro que você precisa jogar fora? É essa reflexão que fica aí para o dia de hoje, tá? Para fechar essa palavra e falar para você fazer essa oração, tá? Primeiro passo: reconhecer que você é um pecador, que nós pecamos todos os dias. É uma luta, viu, para não pecar. Jesus, é uma luta em pensamento, em tudo. É uma luta. Mas a pergunta é: o que você precisa fazer? Né? O que nós precisamos fazer? O que eu, Luciane, preciso fazer? Não é verdade? Então fica aí essa reflexão. Eu espero verdadeiramente em Deus que esse vídeo venha para esclarecer algumas coisas para a tua vida. E eu falo, eu fecho, orientando você a fazer a oração de renúncia, a oração de confissão. Senhor, eu renuncio os meus pecados, eu confesso que eu sou fraca, eu confesso que eu sou pecadora, eu pequei nisso, eu venho carregando lá de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, isso, e enfim, seja o que for.